Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo sobre o meu livro História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então é o seguinte, eu vou usar alguns materiais diversos aqui para falar nesse vídeo, né? Estou aqui com a tela do meu computador e estou também com áudio enviado por um leitor. Mas antes eu queria dizer o seguinte: eu vou desta vez ainda postar esse vídeo nos grupos, porém aqueles assim que têm interesse na história e têm, né, pesquisado sobre mim, enfim, ou têm interesse em saber como que se desenrolaram os fatos, eu convido vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, porque embora eu tenha escrito outros livros, eu posto outros tipos, né, de material, vocês podem ali na playlist, tem uma playlist assim, né, uma seção nas playlists, né, as listas, né, de assuntos só sobre esse livro da História da Congregação. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, eu acho que logo eu vou parar de postar nos grupos, né? Eu só vou postar na minha fanpage no Face. Se você segue a fanpage do livro no Face, você também vai ver os vídeos. Caso contrário, provavelmente não mais, até eu já retirei alguns vídeos desses grupos após postar, diante do caminho que a discussão tomou, né? Discussão que não produz nada de bom, assim, e eu me senti sinceramente assim ali o responsável por escândalos, né, causados por aquelas mensagens. Aí eu deletei o vídeo e provavelmente eu vou deletar se eu chegar a ver esse tipo de discussão. Aos irmãos da congregação eu aconselho assim, que não discutam com aqueles que falarem, que desvirtuam a história. Geralmente a história, porque os meus vídeos só são sobre a história, eu não falo sobre doutrina. E a doutrina é só quando eu preciso para explicar o fato histórico, né? E aqueles irmãos que me atacam também, que eles acham que eu não deveria pesquisar, que eu não deveria escrever, que eu não deveria vender o livro, eles não assistem o vídeo, eles não se interessam e na hora de atacar eles atacam. Quanto a esses, eu não posso nem convidar para se inscrever, né, no meu canal, e também seria uma forma de eu me livrar dessas pessoas, assim, porque elas são muito cruéis, né? A ignorância, ela é cruel e ela é ousada e ela não tem modéstia. E daí eu vou me retirar. Então talvez esse eu ainda poste, mas os outros não. Então novamente eu convido aqueles que tenham interesse em se inscrever no meu canal, ok? E aqui, ó, vai ao encontro do que eu estou falando agora. Eu recebi esse recado de um leitor, né, de alguém que me encontrou, né? Eu vou apertar aqui o play. Então, Emildo, eu vi sobre o teu livro no Facebook, aí eu dei uma olhada nos seus vídeos, achei bem interessante. É comum mesmo as pessoas, ou principalmente hoje na internet, né, as pessoas falam o que quer, como se fossem conhecedoras da pura verdade, e o pior, eles falam sem ter nenhum embasamento, nenhum conhecimento. Então, quando eu vi que você tem já os cursos de jornalismo e fez letras, eu sei, assim como eu também já fiz uma faculdade, a gente sabe que para fazer um trabalho desse a gente não é simplesmente a nossa vontade, se procura dados, se procura fontes, se procuram informações, se cruzam essas informações, que é muito importante, para ver se realmente elas fazem sentido, se é a verdade. Então achei bem legal o teu livro, já fazia um tempo que eu já buscava um livro que viesse falando da história tanto da congregação quanto da parte que eu gosto sempre de pesquisar muito, que é a origem dos nossos cenários e tudo. Então, inclusive até procurando isso, que eu achei o teu livro, achei bem bacana. Então, por isso, assim, eu sei que logo já pedi para fazer a compra, que eu não vejo a hora de receber e ler esse material, porque eu sei que
é dentro da nossa igreja, mas não é com o senso comum da nossa igreja. É algo que eu sei que é técnico, eu sei que são dados confiáveis. Isso daí não é apenas alguém achou que escreveu. Eu sei que você correu atrás, pelo que eu vi. Tem história, tem fundamento. Então, quando a gente estuda isso, a gente vai saber que não é de algum youtuber que falou, ou de alguma fonte da internet que a gente não sabe a origem. Quantas vezes já procurei algumas coisas, vi uma história, mas conversando com outros irmãos aqui, irmãos anciães, a gente vê que tem muita divergência. Então por isso eu achei bem legal o teu material e não vejo a hora de receber e ir para São Paulo pegar esse livro para poder estudá-lo. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Então achei bacana o áudio. Realmente quem tem comprado o meu livro e pessoas assim que conseguem distinguir, né, o que é ciência mesmo de especulação, né, como nós falamos na academia. Eu vou dar uma pausa aqui para continuar, só um pouquinho. Então, antes de eu continuar aqui com outro material que eu quero mostrar, que é uma carta de Luigi Franciscon, e quero ler aqui uma parte também dos últimos capítulos do meu livro, né? Do penúltimo capítulo, que é o 126, depois tem o 127, e daí tem um prefácio. Então é o seguinte, algumas coisas, né, só considerando. Então realmente é uma visão de um membro da congregação, porém eu vejo uma realidade assim que embora a função do livro não seja criticar, mas é narrar os fatos e observar, né? Então, nessa questão eu me distanciei. Numa futura edição eu vou até mudar a linguagem para ficar bem mais clara a redação da narrativa, né? Mais assim, distante, né? do linguajar que eu usei. Então, assim, e dentro nesse sentido, eu conto como foi o surgimento dessa doutrina, como era a compreensão dos irmãos norte-americanos, do próprio Luigi Franciscon, que foi mudando a sua forma de pensar ao longo do tempo, coisas que ele disse, depois ele não tocou mais no assunto, porque ele viu que ele estava errado. Então, assim, eu vejo nisso uma neutralidade que eu narro no livro, até que essa neutralidade, né, assim, eu falei em questões da esposa dele, da aparência dela, em relação aos cabelos dela. Algumas pessoas me atacaram, assim, achando que eu estava, né, deturpando coisas, e não, eu só estou simplesmente narrando os fatos. Estão aí cartas, provas, fotografias, que mostra o que eu digo no livro, né, que essa questão, embora a visão, como eu falei, de um membro da congregação, eu digo que as igrejas nos Estados Unidos, elas não tinham uma compreensão da doutrina, e muitas vezes o próprio Luigi Franciscon, ele não compreendia de fato. Aqueles 12 artigos de fé eram suficientes, né? E embora o primeiro diz que cremos na inteira Bíblia, subentende que é toda a Bíblia, claro, né? Tem isso também. Não precisaria de ter, sei lá, daria para dar 130 artigos de fé se for tentar pegar toda a doutrina e colocar em artigos de fé, né? E uma outra coisa que eu digo aqui, que é uma visão neutra, que eu digo que eu não fiquei, né, eu fiquei imparcial, é na questão assim também de dizer que foi no Brasil a propensão do povo, a compreensão do povo desde o início, né, ali o crescimento da igreja, a aceitar a doutrina. E muita coisa não foi mérito do Franciscon, foi porque o povo compreendia a Escritura e acatava os mandamentos. Ele nem precisou dizer, né? Tanto que nas cartas dele é mais exortação, ele não discute assim muito doutrina, ele cita a Bíblia, assim, mas ele não prega, digamos, ele mais exorta a permanecer na santidade, a coisas assim do gênero, né? Então, não dá para dizer que tudo foi mérito dele, ele só viu que foi uma obra que Deus
muito abençoou e ele via com bons olhos. Ele sempre dizia, né, que até no relato dele ele fala, que toda vez que ele voltava à América do Norte, ele encontrava coisas novas entre esses irmãos. E assim ficou, né, a igreja dele até 64, ali bem diferente das igrejas brasileiras. Eu conversei com esses irmãos lá, que depois se retiraram, né, e da igreja onde Deus recolheu, né, que é Christian Congregation Church, né, é a igreja, congregação cristã, e daí eles começaram a congregar nas residências, né, e depois com o tempo, na reunificação, na mesma fé e doutrina, aí passou a se chamar Congregação Cristã nos Estados Unidos. Só que assim, essa igreja é os membros da igreja de Chicago, e assim aconteceu em outras partes do país. Então, assim, não dá para dizer que houve uma ruptura. Não, simplesmente o prédio ficou ali com essa igreja, né? E eles saíram e continuaram, né, a obra de Luigi Franciscon, digamos. Aí muitos me perguntam, até os irmãos, mas a família dele está lá, e como que é isso? Poxa, é tão óbvio, né? O próprio Senhor Jesus disse, quem é minha família? Meus irmãos. Aqui está a minha família, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então eu poderia dizer, quem é a família de Luigi Franciscon? São os irmãos dele na fé. Aquela é a família carnal. O entendimento, a revelação não está atrelado a laços sanguíneos. Isso é tão óbvio, né? Que eu não preciso assim explicar aqui, não é verdade? Aí assim, tem uma carta aqui dele, que é de janeiro de 64, e endereçada aos irmãos da congregação cristã, né? E é datilografada, porque ele já em setembro, né, alguns meses depois, ele viria a falecer. Então, a filha dele que datilografava essas cartas. Ele disse aqui, ele começa assim, Luigi Franciscons aos caros irmãos, anciães e cooperadores do ofício ministerial da Congregação Cristã no Brasil, que já era no Brasil, né? Não do Brasil, juntamente com os diáconos, administradores e toda a cara irmandade, né? Aqui, administradores, ele já entendia, porque o Franciscon demorou de fato a entender que uma organização administrativa não ia interferir na espiritual. Por isso assim que eu digo no meu livro que essa ideia que a teologia, a academia tem de congregacionalista é o que o Franciscon não era, embora ele tivesse medo de que uma organização, né, tirasse a espiritualidade. Isso ele tinha, mas aos poucos ele foi compreendendo que até então ele não entendia direito. No Brasil ele compreendeu perfeitamente, porque uma obra que desde o início ele viu florescer, sentiu a necessidade de uma administração com CNPJ e administrações regionais, mas todos ligados a um escopo maior, né? A região, o município ali, daí a região do estado, ao estado, a região do país, e depois a uma central no país inteiro. Ele viu que na questão administrativa isso aí era de suma importância, e na questão da doutrina, ele viu que era uma forma de preservar a doutrina, né, unida, porque se ficasse o jeito que é o chamado congregacionalismo, que cada igreja ali tem a liberdade de entender a Bíblia de acordo com o entendimento daquele local. Imagina quantas igrejas, quantas doutrinas diferentes iam ter se não houvesse uma união na mesma fé. Quando lemos os Atos, os Evangelhos e a Bíblia, a gente vê sempre essa necessidade no meio dos cristãos de haver uma única obra, uma única fé. Eu até coloquei aqui no prefácio, né, aos Efésios 4, né, do versículo 3 a 6, né? Um prefácio não, um epígrafe, né? Que é o que chamamos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito,
como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, quer dizer, ele entendeu isso aqui, que tem que haver uma união, sim. Por isso que eu digo aqui, a reunificação na mesma fé e doutrina, né? Saiu disso aqui, está fora do cristianismo. Né? Então, cada igreja ali ser congregacionalista, não, tem que estar unida. Agora sim, a material não interfere na espiritual. Aí ele tinha compreendido. Coisa que na Itália ali, aconteceu algumas coisas, antes ali, depois durante a guerra, que talvez se ele tivesse agido diferente não ia chegar àquele ponto, mas os irmãos se precipitaram, e hoje então uma grande obra ali, que era, né, dessa mesma fé e doutrina, hoje seguiu outros caminhos. Só que isso aí é mister que aconteça, né? Na Argentina também, uma grande obra lá seguiu outro caminho. Só que em ambas as nações nós temos as congregações cristãs unidas na mesma fé e doutrina, quer dizer, né, isso tinha que acontecer. Até antes disso, eu digo aqui no livro, chegou no globo inteiro. Aquele movimento ítalo-americano que aconteceu em Chicago, que eles chamam de pentecostal, né, academia, os teólogos, ele chegou no globo inteiro. Quando Miguel Spina viajou pelo globo, muitas dessas igrejas eram resquícios desses movimentos. Então, aconteceu uma vez, por que não agora? Então, a gente vê resquícios dessa obra, o mesmo de Luís de Franciscon, nessas igrejas, né? Alguns mais abertos, eles dizem, todas as do movimento ítalo-americano são irmãs. Mas não são, porque senão se reuniriam a mesma fé e doutrina. O próprio Luís de Franciscon disse, numa de suas cartas, que muitos arruinaram, estragaram a obra em algumas nações. Que a outra coisa que eu digo no livro é essa questão de pessoas que infiltraram na igreja com interesses, assim, de desenvolver as suas teologias, né, que foi tão assim, criticada, né, pelo Luís de Franciscon, e ele muito advertiu aos irmãos que não desse ouvidos a essas pessoas, né. Então aqui continuando, ele está falando para a igreja dele, isso em 64, né? O Senhor Deus de toda graça seja com todos vós e com toda a vossa família, no querido Brasil, país da vossa morada presente, aleluia. Hoje, dia 10 de janeiro de 1964, tenho sentido em vos enviar estas linhas, participando com todos vós da Assembleia Geral necessária às leis. Olha só, ele já estava, né, totalmente compreendido. No Brasil, ele viu que não ia ter preocupação em relação às outras nações, nessa questão da administração e da centralização e todos unidos na mesma fé. Tem que haver isso, né? A gente vê novamente nas epístolas, quantas vezes, né? Se fosse assim, não haveria necessidade das viagens missionárias de Paulo, as cartas, não é verdade? Se fosse para ser o chamado congregacionalismo, que desde o início, embora eu não seja teólogo, eu vi que isso era tudo o que esse movimento, né, do renascer da doutrina não era. Eles chamam realmente Franciscão de congregacionalista. Até determinado ponto ali na história da vida dele eu concordo. Quando ele nomeia as igrejas, né, de não organizadas ali, quando ele saiu, né, ali de Chicago, daquela igreja de Chicago que quis seguir outro caminho, né? E justamente ele foi por uma questão doutrinal. Houve ali a questão do prédio, né, uma disputa judicial pelo prédio, mas ali o que pegou de fato foi a questão de doutrina, né, que tem gente que fala assim, colocando panos quentes, digamos, passando a mão, para usar uma expressão coloquial, né, não, foi por causa da lei mosaica. Não, foi porque no cristianismo, na doutrina cristã, nós não podemos comer sangue. E eles achavam que não tinha problema. Quer dizer, já começou ali um problema doutrinal. Agora, se fosse no congregacionalismo, aquela igreja ali teria a liberdade de entender do jeito que ela quisesse. Então, quando você pensa na Christian Congregation Church, ela é de fato genuinamente congregacional. Por isso que ela está sozinha. Ela não tem ligação com igreja nenhuma. Nenhuma.
Ela não está ligada com as obras que seguiram outro caminho, pelo mundo afora, no Canadá, na Itália. Não está. Ela está única e exclusivamente sozinha. Só que, graças a Deus, muitos dos irmãos de lá têm saído e vindo à congregação. Eu conversei com vários. Vários. Novamente, mas a família dele? Eu não preciso dizer, né, gente? A família dele? E daí? O que tem a ver, né? Enfim, né? Já entendemos, vamos pular essa parte, né? Aí ele diz aqui: foram antes de tudo o Senhor Jesus Cristo nos fala dizendo, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos. Então ele só exorta muitos trechos da Bíblia, ó. Ele não ia muito além disso. Tem uma outra de 62, depois eu vou ler, que ele fala, eu achei muito bacana isso, porque nós que somos também professores, tem horas que a gente fica muito assim, em relação se participa ou não das greves. E ele alerta os irmãos que se houver greve, é bom que assim, fiquemos em casa, não fazemos militância nas ruas, e se a maioria não aderir à greve, nós não devemos aderir, porque o povo de Deus não faz greve. Isso aí despertou, eu conto aqui na história, um ódio dos socialistas, dos anarquistas, dos revolucionários. Então, esse tipo de gente, com essa ideologia, eles realmente criticam os cristãos, porque os cristãos são passivos para eles, né? Mas para nós pensamos, como a gente vai militar por uma causa se a nossa terra não é aqui, a nossa nação não é essa? Então nós vamos até certo ponto e não exercemos o nosso direito. Então a gente sempre tem que lidar com isso. Agora eu pergunto, eu precisaria saber, para entender isso, ler uma carta de Luís de Francisco? Não, nós lemos a Bíblia ali já dá um entendimento em relação a isso. Luís de Francisco é só um querido servo de Deus que foi usado por Deus para trazer a doutrina ao Brasil, mas poderia ser outro. No Canadá, por exemplo, nesse movimento, digo aqui no livro, no início ali, houve uma igreja que surgiu sem Luís de Francisco lá, que eu digo que é chamada Rua Azusa, né? Eles surgiram a partir de um movimento chamado de Rua Azusa Canadense. A partir dali eles começaram a buscar a verdade, eles queriam saber a verdade. Depois Massimiliano Tozeto, né, de Chicago, foi para lá e fez, né, uniu eles com a igreja de Chicago. Mas veja bem, né, não idolatramos Luís de Francisco, por isso que eu digo aqui na contracapa do livro, nós não somos franciscanianos, como os movimentos religiosos se denominam. Se você vê, sempre tem um nome do seu cabeça. Nós não, nós somos cristãos, né? E daí você vê as igrejas, as doutrinas históricas, mesmo o protestantismo, depois a contra-reforma, sempre tem o nome de um homem. Sempre, né? Vou citar aí um clássico, né? Que é Lutero, a luterana, Pedro Valdo, os valdenses, né? Muitos valdenses se converteram. Até tem irmãos que às vezes me perguntam, e a igreja valdense e tal? A igreja valdense era mais uma igreja. Todos esses movimentos que eu vejo aí, às vezes tem gente que para me desmerecer, fala, não, isso aqui esses eram cristãos genuínos e tal. Durante esse período dos séculos, quando não havia, de fato, a doutrina pura e cristalina, em relação à salvação, que daí eles dizem que eu estou condenando essas pessoas, cabe a Deus, ninguém pode afirmar nada de fato, não é verdade? Agora, o que eu digo? Historicamente, você observando ali, você vê sempre que tem movimento político, movimento de interesses, e movimento assim com doutrinas de homem, né? As intenções podem ser boas, muitas vezes, depois elas foram corrompidas, como desde o início. Isso aí é sempre a mesma história. O próprio cristianismo foi sendo corrompido poucas décadas depois que ele nasceu. A gente vê nas epístolas de Paulo, né? Ele falando das doutrinas que começaram a se levantar. E sempre eles buscaram, né, a sã doutrina, né? Uma outra epígrafe que eu achei bacana colocar, né, que é do hino 232, do Inário número 5, ó, com afeto guardarei a doutrina do meu rei, que neste mundo orientará meu caminhar. Então é isso aqui já diz tudo, não é verdade? Então a carta do Luís de Francisco, né,
Você já vê, né, o quanto ele está presente em 64, há pouco tempo, antes de morrer, na Congregação Cristã do Brasil, que é de fato a igreja deles, que alguns tentam deturpar. Né? E aqui no último capítulo do meu livro, eu digo o seguinte: grupo deixa a igreja de Chicago pelo não cumprimento da palavra. Nos Estados Unidos e em outros países, algumas igrejas se reúnem na mesma fé e doutrina. Então eu vou ler aqui. Fechamos o ciclo deste relato na cidade onde ele se iniciou, Chicago. Certo dia, um crente de outra localidade nos Estados Unidos, em visita à cidade, conversa com as jovens que estão incomodadas por verem pontos de doutrina não praticados na igreja. Diante da situação, sugere a elas que escrevam tudo o que pensam e sentem numa espécie de lista contendo os mandamentos que não estão sendo considerados e que tenham uma reunião com o ministério. Assim o fazem. Numa manhã de domingo, em junho de 1977, se reúnem com o ministério e uma delas lê a lista. Enquanto o documento é lido, cada uma delas sente em seu coração que não congregarão mais com este povo, pois não acreditam nas mesmas coisas, não têm a mesma fé. No final do encontro, cada uma dessas moças diz ao ministério individualmente, sem saber das outras, que não congregará mais com eles. Apenas uma já sabia de antemão que não iria mais frequentar os cultos da Christian Congregation Church, em português, Igreja Congregação Cristã. O restante sente em seus corações durante a leitura da lista de pontos de doutrina. Os que se retiram da igreja são 18 adultos e 3 crianças, totalizando cerca de 21 membros. Todos os descendentes de Luís de Franciscon permanecem nessa congregação, mostrando que laços sanguíneos, de fato, não se sobrepõem à conversão e nem à busca pela obediência à sã doutrina. Não foi em vão que o Senhor Jesus, em Mateus 12, 46 a 50, salienta aqueles que vêm dizer-lhes que sua mãe e irmãos querem ter com ele. Aí abre aspas. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta. E estendendo sua mão para seus discípulos diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Os que se retiram da Christian Congregation Church passam a congregar nas residências. Algumas das moças começam a traduzir os hinos em português para o inglês. Ficam maravilhadas com a obra que Deus está fazendo. Compram um pequeno pedaço de terra e constroem uma igreja. Novamente a história se repete em Chicago. Desta vez sem a presença de Luís de Franciscon, mas sim com a presença do Espírito Santo e da guia de Deus, mostrando àqueles que desejam se salvar o caminho do céu. Enfim, aqui é tudo explicado, a gente começa a entender. Eu perguntei por que Luís de Franciscon deixou as coisas ficarem desse jeito. Então essa é a minha crítica, digamos, a minha narrativa, sem querer, sabe, tirar a parte humana dele, né? Então é isso, né? É um livro muito bom, tem quase 400 páginas. Eu vou postar nos grupos, já fico até com medo do que eu vou ouvir aí, né, daqueles dentre nós, né, que falam, mas assim, eu não sou hipócrita, eu sou escritor, eu vivo de vender livros. E esse não é o único livro que eu escrevi, né? Para fazer caridade, nós temos a obra da piedade, né? Eu não sou diácono, eu não sou da obra da piedade. É o suor do meu rosto, né? Quem quiser saber, quem não quiser, realmente não precisa ler. Basta ler a Bíblia, né? Eu sempre digo isso. Quando alguém me procura, eu preciso ler seu livro, eu sou testemunhado, né? Eu digo, não, leia a Bíblia, né? Mas aqui está a história dessa doutrina. Por hoje é só, nos vemos na próxima, fiquemos todos na paz de Deus.